Bem, pessoal, o primeiro índice de ajuste que foi desenvolvido é o Q quadrado, né? O teste do Q quadrado. Então, o que é que acontece? O teste do Q quadrado, né, na modelagem para equações estruturais, ela vai avaliar, ela na verdade ela é uma função de ajuste que avalia em que medida a nossa matriz proposta, né, ou seja, o nosso desenho, ele reproduz a matriz de covariância, matriz de variância e covariância amostral. Ou seja, o teste do Q quadrado ele vai testar em que medida o desenho que você está plotando ele é igual, ele é estatisticamente equivalente aos dados que você tem. Tá? Então ele vai fazer essa associação entre a matriz proposta e a matriz de variância covariância amostral. Tá? Então assim, ele tem aí um processo iterativo, né? Ele começa a rodar e ele começa com um valor inicial e ele vai gerando repetidamente redefinindo os valores até que seja encontrado a menor diferença possível entre a matriz proposta versus a matriz amostral. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser o valor do Q quadrado. Quanto maior for o valor do Q quadrado, mais distante está o seu desenho da sua base de dados. Então, a rigor, isso é um problema. Tá? Só que o que acontece, pessoal? Como é que você sabe se o teste do Q quadrado ele vai aceitar ou não a sua estrutura que você está testando, né? A sua estrutura teórica? Bem, o Q quadrado ele tem uma tabela, né? Uma tabela de valores críticos da distribuição do Q quadrado. Então, assim, para eu dizer que um modelo ele é aceitável dentro do teste do índice de ajuste do Q quadrado, o Q quadrado ele não pode ser significativo. Ou seja, o valor de P do Q quadrado ele precisa ser maior do que 0,05. Então, em ele sendo maior do que 0,05, eu refuto a hipótese nula de que a minha matriz de dados é diferente da minha matriz proposta. Tá? Então, o objetivo do Q quadrado do teste do Q quadrado é refutar a ideia, né, de que o dado que eu estou testando ele é diferente, né, a estrutura que eu estou testando é diferente da minha estrutura dos dados. Então, a hipótese nula do teste do Q quadrado é rejeitar um modelo. Tá? Então, por isso que eu preciso que o valor de P na modelagem para equações estruturais do Q quadrado seja maior do que 0,05. E aí, para a gente fazer essa avaliação, né, do valor de P, ele vai utilizar os dados da tabela crítica, né, os valores críticos do Q quadrado. Então, dependendo dos graus de liberdade que você tiver, você precisa olhar, você não, né, o programa ele faz isso automaticamente. Ele olha, né, os graus de liberdade que você tem e ele vai dizer qual é o valor mínimo que se espera para aceitar o modelo, entendeu? Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, eu tenho, né, o valor do Q quadrado de 1969 e eu tenho 836 graus de liberdade. Então, ele vai precisar olhar aqui, né, nessa matriz, né, nessa tabela, chegar até 836 aqui. Na verdade, ele não chega, né, porque chega um determinado ponto em que você não precisa olhar graus de liberdade por graus de liberdade, ele chega num determinado ponto que se estabiliza. Mas, enfim, ele precisa olhar para essa tabela e dizer se os graus de liberdade eles são significativos ou não, considerando o valor do Q quadrado e o grau de liberdade que eu tenho no modelo. Tá? Então, só para vocês saberem que a tabela do Q quadrado existe e ela é pré-determinada. Beleza? Aí, pessoal, como eu falei, né, o valor do teste do Q quadrado ele não deve ser significativo. Só que tem um problema, assim, o teste do Q quadrado ele foi o primeiro teste, né, o primeiro índice de ajuste que foi desenvolvido, mas ele hoje em dia raramente ele é utilizado sozinho. Né? Por quê? Porque quase sempre, você rejeita o seu modelo utilizando o teste do Q quadrado. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quase sempre o seu modelo estrutural ele vai dar o valor de P do Q quadrado menor do que 0,05. E aí, pessoal, isso sempre foi um problema, né? As pessoas dizem que o teste do Q quadrado ele é muito rigoroso, né? Porque ele parte da hipótese, né, de que uma coisa é igual à outra.
Ele testa em que medida a gente pode dizer que estatisticamente a figura que você está testando, né, a sua hipótese lá teórica, ela é exatamente igual, equivalente ao seu banco de dados. Então tem gente que acha, né, que esse teste ele é muito restritivo, né? E aí, pessoal, começaram a fazer vários estudos, começaram a dizer, por exemplo, que os valores do Q² eles são facilmente inflados se você tem uma amostra relativamente grande, né? Então aqui algumas pessoas argumentam que se o seu N for maior do que 100, você teria muita facilidade de inflar, né, aumentar o valor do seu Q² e consequentemente rejeitar o seu modelo. E aí, pessoal, então, a partir dessas críticas que foram sendo construídas em cima do teste do Q², soluções alternativas foram aparecendo, né? E aí, uma delas, né, é a razão Q² por graus de liberdade. Então, qual é a ideia? Bem, se o pessoal diz que o teste do Q² ele é muito influenciável por uma amostra grande, então a gente faz o seguinte, a gente tenta fazer ele de uma forma um pouco mais parcimoniosa, né? Se a gente acredita, por exemplo, que a hipótese dele, né, ela é muito rigorosa, né, de testar a exata equivalência entre a sua estrutura teórica, né, e os seus dados, se isso é muito rigoroso, vamos criar uma solução alternativa. E aí, alguns autores eles usam a razão Q² por graus de liberdade. Então a ideia é você pega o valor do seu Q², você divide pelos seus graus de liberdade do modelo e se espera, né, que esse valor seja menor que 3. Tá? Menor que 3 aqui no livro do Timothy Brown. Mas tem gente que fala 5 também. Né? Então, desculpa, menor que 3 ou 5, você aceita o modelo. Vejam só aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, né, que eu trouxe para vocês. O nosso valor de Q² foi 1969. Os nossos graus de liberdade, 836. A razão Q² por graus de liberdade, 2,35. Então vejam que pelo critério aqui, o valor do Q², vocês não sabem disso porque vocês não viram a tabela. Mas o valor do Q² aqui ele foi significativo, ou seja, a gente rejeitava, né, a plausibilidade do modelo se a gente utilizasse o Q² sozinho. Mas quando a gente usa o índice de ajuste, né, Q² por graus de liberdade, a gente chega dentro de um parâmetro aceitável, tá? Daqui a pouco eu vou falar do CFI, TLI e RMC. Só que aí, pessoal, assim, só para vocês saberem, né, assim, muitos metodologistas, muitos psicometristas, enfim, né, vários pesquisadores, eles argumentam, né, que o Q² ele é enviesado. E existe uma briga sem fim na literatura, né? Nem todo mundo concorda com isso. Né? Existe um livro do Kenneth Bolen aqui, que é essa imagem aqui, né? Structural Equations with Latent Variables, de 1989, em que ele argumenta que a inflação do Q² para amostras grandes só acontece para modelos que são estatisticamente equivocados. Então o Bolen ele argumenta que, na verdade, não. O Q² ele não tem problema nenhum com a amostra grande. O que tem problema é o modelo. Né? E se o modelo ele for problemático, a amostra grande vai evidenciar esse problema. Então, isso é um debate sem fim. Tá? Se vocês forem se aprofundar na temática da modelagem para equações estruturais, vocês vão ver que existe um grupo pequeno, mas existe, de pesquisadores que só aceita modelos que passem o teste do Q², enquanto tem outros que usam, né, e que acreditam no benefício de se ter modelos que a gente chama de índices de aproximação, tá? Que são, por exemplo, os Q² por graus de liberdade, o RMC, a CFI, TLI, enfim. E aí, pessoal, é justamente esses índices de aproximação que eles não vão dizer, né? A ideia dos índices de aproximação não é dizer que o nosso modelo é real. Tá? Isso aqui é real, isso aqui representa de forma perfeita, né? Essa figura que você criou aqui, ela representa de forma perfeita os seus dados. Não, os índices de aproximação, eles servem para que você diga o quão plausível é aquela estrutura que você está testando. Então é isso, fiquem com isso em mente, tá, pessoal? Plausibilidade. Plausibilidade. É plausível? É possível que a gente diga que essa relação aqui existe? Então é para isso que serve os índices de aproximação, tá? E aí, pessoal, existem várias nomenclaturas, tá? Várias nomenclaturas diferentes.
Então, para cada livro que vocês forem ler, vocês vão ver nomenclaturas e agrupamentos diferentes entre os diferentes índices de ajuste. Eu gosto de ensinar, né, de uma forma muito simples. Existem os índices de ajuste residuais, que são o que vai avaliar o quanto o seu modelo ele gera de resíduo, ou seja, o quão pouco ajustado ele é o seu modelo. Então a gente chama desses índices de ajustes residuais. Resumindo, índices baseados em resíduos, eles avaliam quanto o modelo proposto se distancia, ele se distancia do modelo real. Então, quanto menor o valor de resíduo, melhor. Por ser resíduo, né, vamos entender resíduo como sujeira, né, como impureza. Então, quanto mais limpo tiver o seu modelo, ou seja, quanto menos resíduo ele tiver, melhor, tá? Então, a gente tem dois índices que a gente costuma usar que eles avaliam resíduos de modelos. O primeiro é o Standardized Root Mean Square Residual, SRMR. Ele é a raiz quadrada da soma das diferenças. Isso é um pouco complexo, tá? Vocês não vão precisar entrar em detalhes agora não. Mas ele é a raiz quadrada da soma das diferenças entre as correlações da matriz postulada e a matriz amostral. Então ele vai pegar a matriz amostral, né? Então ele vai ter uma correlação dos dados, e aí ele vai pegar a matriz que você está propondo e ele vai elevar ao quadrado as diferenças entre a sua proposição e a relação real que existe nos dados, tá? Então o que é que a gente espera do SRMR? A gente espera que os valores de resíduo sejam menor do que 0,08. Tá? Então, a partir desse ponto de corte aqui, né, você tende a perceber o seu modelo como aceitável. Tá? Existe um outro índice de ajuste que é extremamente utilizado, né, ajuste residual, que é o RMSEA, né, Root Mean Square Error of Approximation. Então é o erro de aproximação. Ele basicamente, pessoal, ele vai avaliar o quão bem o modelo proposto se adequa na amostra. Então ele é baseado no Q², ele tem uma forma, um cálculo um pouquinho diferente do SRMR, mas a ideia é a mesma, tá? Quanto menor for o resíduo do modelo, melhor é para você. E quais são os pontos de corte que a literatura aceita sobre o RMSEA? O RMSEA, né, deve ser menor que 0,06 ou menor que 0,08. E vejam que o RMSEA, pessoal, ele dá um intervalo de confiança. Então, além do valor dele, ele dá um intervalo de confiança. Geralmente os softwares trabalham com 90% de intervalo de confiança. Então você vai ter um limite inferior e um limite superior. O limite superior, a banda superior, não deve ser maior do que 0,10, tá? Então isso é uma recomendação aqui de vários metodologistas, incluindo o Timothy Brown. Então, eu vou voltar aqui naquele exemplo que eu trouxe para vocês lá do artigo, para vocês verem como é que a gente cita isso, tá? Só para vocês terem... Vejam aqui que eu coloco, ó, RMSEA 90% Confidence Interval, intervalo de confiança. Então, o meu valor de RMSEA foi 0,48, com intervalo de confiança, né? Limite inferior 0,45, limite superior 0,51, tá? Então, abaixo dos pontos de corte lá que a gente citou. Então, pessoal, é exatamente aquilo ali que eu trouxe para vocês, né? RMSEA 0,48, então foi abaixo do 0,06, intervalo de confiança 0,45, 0,51, abaixo de 0,051, tá? 0,04 e 0,05, abaixo de 0,10. Então, isso sugere a aceitação do modelo. Agora sim, tem um ponto importante que vocês precisam saber, tá, pessoal? Estudos atuais eles vêm demonstrando que o RMSEA ele não funciona muito bem em modelos com poucos graus de liberdade. Então, se você tem aí uma estrutura fatorial com poucos itens, né, você vai ter 2, 3 graus de liberdade, o RMSEA ele tende a dar enviesado, tá? Então, assim, por exemplo, esse artigo aqui, ó, ele foi publicado, deixa eu ver se tem o ano, 2014, tá? É relativamente recente. E aí eles fizeram uma avaliação, né, por meio de estudos de simulação, em que eles avaliaram a performance do RMSEA em modelos com poucos graus de liberdade. E aí eles chegam na conclusão que o RMSEA realmente ele enviesa um pouco. Então, se você tem um modelo com poucos graus de liberdade, é muito comum você ter
vários índices de ajuste que dão super legal, dizendo que seu modelo é plausível, e você vai ter aí o RMC que vai extrapolar esses pontos de corte, tá? Então, se isso acontecer com você em modelos com poucos graus de liberdade, você pode utilizar essa referência aí para avaliar se a sua estrutura ela se encaixa nas situações em que foram simuladas nesse artigo, beleza? E aí, pessoal, a gente também tem índices de comparação, né? Índices comparativos. Os índices comparativos, eles vão comparar o nosso modelo com um modelo nulo ou um modelo de independência. Esse modelo nulo ou modelo de independência são coisinhas relativamente diferentes, mas vocês precisam entender que modelo nulo ou modelo de independência é um modelo onde a covariância entre todas as variáveis é zero. Tá? Então o que é que ele vai fazer? Imagina que você tem um modelo lá em que ele diz o seguinte: olha, cara, esse modelo todas as relações entre todas as variáveis é nula. Não existe relação entre essas variáveis que você está testando. Então esse modelo ele é o pior possível, é um modelo nulo, um modelo péssimo. E aí você vai comparar o seu modelo com esse modelo nulo, o modelo de independência. Então o que é que acontece quando você compara o seu modelo com o pior modelo possível? O que é que você espera? Você espera que o seu modelo se afaste muito desse modelo nulo, desse modelo de independência. Então, para a gente testar essa hipótese, a gente tem dois índices de ajuste principais, que é o CFI e o TLI. CFI, Comparative Fit Index, e o TLI, Tucker-Lewis Index. Tucker-Lewis são os dois autores que criaram esse índice. Em alguns softwares, pessoal, o TLI ele é chamado de NNFI, Non-Normed Fit Index. Então, NNFI e TLI, se vocês verem, é a mesma coisa, beleza? E aí, pessoal, tá, eu entendi que eu quero que o meu modelo ele se afaste ao máximo possível do pior modelo possível. Mas qual é o ponto de corte que a literatura sugere? Então, a literatura sugere que valores de CFI e valores de TLI sejam acima de 0,90. 0,90 ou 0,95, tá? Então, eu particularmente, eu gosto de utilizar 0,95 como base, tá? Um pouquinho próximo disso, um pouquinho acima disso melhor, mas um pouquinho próximo disso legal. Quando os meus modelos eles começam a tocar CFI e TLI de 0,91, 0,90, 0,89, eu já começo a ficar um pouco preocupado, beleza? Então, eu particularmente eu gosto de modelos acima de 0,95. E aí, pessoal, a gente ainda tem uma outra categoria que são os índices absolutos, tá? Os índices absolutos eles são utilizados para comparar diferentes modelos entre si. Então, por exemplo, né, imagina que você tem aqui um modelo de análise fatorial confirmatória de 4 fatores relacionados entre si. E aí você tem esses índices de ajuste aqui: CFI 0,95, TLI 0,94, RMC 0,067. E você tem um outro modelo, que é um modelo de segunda ordem, tá? Então eu digo que existem sim esses 4 fatores aqui de primeira ordem, mas existe um fator superior aqui em cima. Então, CFI 0,93, TLI 0,96, RMC 0,058. Vejam que nesse segundo modelo aqui, tem alguns índices de ajuste que são melhores que esse. Então, por exemplo, o RMC aqui, o resíduo, ele é melhor. CFI é pior, TLI aqui é melhor. Então, assim, qual é o modelo mais adequado? Vejam que se eu olho simplesmente por esses índices de ajuste aqui que eu já apresentei para vocês, CFI, TLI e RMC, fica muito difícil de eu dizer qual é o índice, qual é a estrutura mais plausível, né? Porque elas são confusas. Aí, pessoal, para fazer comparações entre modelos, existem esses índices absolutos. Basicamente existem 3, que é o AIC, AIC, Archaic Information Criterion, Consistent AIC, que é o CAIC, e tem o BIC, que é o Bayesian Information Criterion. Eu nunca tinha falado Bayesiano em voz alta. Bayesian Information Criterion, BIC. Então, bem, para vocês mais ou menos saberem, assim, você está querendo comparar o modelo, né? Como é que você... Quais são os critérios, os pontos de corte que vocês precisam utilizar e qual desses 3 modelos aqui é o melhor? Então vamos lá. Primeira coisa, pontos de corte, né?
Esses três índices aqui, pessoal, eles são utilizados para avaliar qual modelo é o mais plausível, né? Então, em termos de informação, quanto menor for os valores de Ike, Kike e BIC, mais adequado é o modelo. Então, você deve olhar, né, o seu modelo, qual é o que tem o menor valor, e aquele menor valor ele vai dizer que aquele modelo é mais parcimonioso, ele é o mais adequado, tá? Mas existem três, né? Ike, Kike e BIC. O Ike, na literatura diz que ela sofre influência do tamanho amostral. Então, quando você tem a amostra muito grande, o seu Ike ele tende a ser influenciado. Então, não deve ser tão utilizado assim. Mas é justamente por isso que foi criado, né, foi desenvolvido o Kike, né, que o Kike ele vai corrigir a influência do tamanho amostral. E por fim, pessoal, a gente tem o BIC, né, que o BIC ele é muito semelhante, né, ele tem algumas diferenças aí em termos do que é que ele busca, mas o BIC ele vai investigar também, né, com a mesma lógica, investigar qual é o modelo que tem o menor valor de BIC e dizer qual é o modelo mais plausível. Então, resumindo, né, quando você for comparar modelos entre si, você deve utilizar o BIC e o Kike, tá? Preferencialmente o BIC, B e C.